Olá pessoal, saudações, que é o professor Eric de Sociologia, né? Eu tinha conversado com vocês, a gente tinha combinado de responder as questões em casa e eu enviar para vocês uma correção, né? Eu vou iniciar a correção agora das questões que estão no nosso material, no final da apostila, e antes eu gostaria de dar algumas recomendações. Primeiro, né? Durante as aulas a gente não tem como responder todas as dúvidas e também não tem como passar por toda a parte teórica que seria possível. Então, nós temos 10 aulas, né? E o conteúdo não é extenso, mas daria muita discussão. Então, se alguém tiver alguma dúvida, depois pode mandar para mim algum comentário, mandar alguma dúvida que ficou, né? Que pode ter ficado. E outra questão que eu queria falar é que nas questões você pode ter conteúdos novos. Então, não conteúdo de tema, mas pode ter alguma informação a mais, né? Isso é normal e é proposital. Quando a gente coloca o conteúdo na apostila, não dá para colocar tudo, né? Porque também não dá para comentar tudo nas aulas. Então, algum conteúdo em relação a alguma informação você pode encontrar também nas questões, tá bom? Aproveita para fazer as questões, se dedica bastante, porque com certeza vai fazer a diferença na hora de você responder a prova, tá bom? Vamos lá então. Outra questãozinha que eu queria comentar com você é o seguinte. Nas questões, você vai perceber que muitas vezes é exigido não uma informação decorada, mas sim uma interpretação. Por quê? Porque a banca muitas vezes quer saber o que você faria em determinada situação, como é que você pensa. Ela não está tão preocupada em quais informações você traz. Porque informação a gente tem em todo lugar. Com o telefone você pode, né, com o smartphone, uma pesquisa rápida, você pode ter a informação que você precisar. Mas a informação transformada em conhecimento, em reflexão, isso não é qualquer pessoa que consegue, né? Então eles querem saber o que você pensa, se você está de acordo com a visão, pelo menos da banca examinadora, ou então da instituição, entende? Vamos lá. Primeira questão. No que se refere ao racismo no Brasil, assinale a opção correta. E aí você vai ler todas, é legal ir por exclusão, né? Vamos lá. Então, sobre o racismo no Brasil, a opção correta, e eu já chamo a atenção para você perceber sobre algumas indicações nas questões. Se é a opção correta que você vai marcar, se é a opção incorreta que você vai ter que marcar, então tem que prestar muita atenção nisso, porque muitas vezes os concursos pegam nessa questão. Outra coisa, você vai analisar sobre o racismo. Não está nem dentro nem fora desse tema. Muitas vezes tem um texto e no texto está escrito lá, baseando no texto, ou então de acordo com o texto, ou então pode-se inferir que. Quando fala de acordo com o texto, você vai olhar somente o texto. Quando fala infere-se do texto que, ou podemos deduzir que, você não vai procurar especificamente dentro do texto. É o que você pode ter para você a partir dali. Nós vamos ver durante as questões, tá bom? Vamos lá. No que se refere ao racismo no Brasil. Letra A. Após a Constituição Federal de 1988, o mito da democracia continua a servir como inspiração apenas ideal na sociedade brasileira. Letra B. A existência de mobilidade social e abertura racial significa a ausência de preconceitos e de discriminação no Brasil. Letra C. O racismo mascarado no Brasil desempenha papel importante para a manutenção das desigualdades na sociedade brasileira. Letra D. O racismo deve ser lido como reação à igualdade legal entre cidadãos formais e informais que se instalou com o fim da escravidão. Vamos lá, gente. Eu sugiro que você leia de A até a D e vá procurando já na primeira leitura alguma palavra que está fora daquilo que pode representar uma questão, uma resposta correta. Vamos lá, letra A. Após a Constituição de 88, então a data está certa. O mito da democracia continua a servir como inspiração apenas ideal na sociedade brasileira. Está falando do racismo? Não está falando do racismo.
Então não pode ser essa. Né? Olha que questão. Não está falando do racismo, então essa não pode ser. A existência de mobilidade social e abertura. Nós vimos mobilidade social, beleza. Abertura racial, quer dizer, ausência de preconceitos, né? Significa ausência de preconceitos e de discriminação no Brasil. Então, ok, o fato de ter mobilidade social e abertura racial, no sentido assim, não tem algo fechado. Isso é para brancos, isso é para negros, isso é para indígenas. No Brasil não tem isso. Significa ausência de preconceito? Quer dizer que a gente não tem preconceito no Brasil? Não, a gente tem, e é um preconceito, um racismo estrutural, né, como a gente comentou. Então, essa está errada. Letra C, o racismo mascarado no Brasil. Algo que a gente já percebe que existe. O racismo no Brasil é mascarado. Desempenha papel importante para a manutenção das desigualdades na sociedade brasileira. Tá certo? Tá certo. O racismo mascarado, a gente fala o racismo estrutural, né? Muita gente fala que não é racista. Não sou racista. Eu tenho até amigos que são negros, né? Como se isso não representasse um racismo. Mas eu, não sei lá, quando a pessoa é branquinha, eu confio mais. Quando né, uma pessoa negra se aproximando de mim na rua, não sei, né? Pode ser um bandido. Isso acontece tanto, né? Eu não estou falando bobeira, não é verdade? Vamos lá, então a letra C parece que está certa. Você vai arriscar a letra C e vai embora para outra questão? Não, claro que você vai voltar na letra D para ver qual que, né, se confere. D. O racismo deve ser lido como reação à igualdade legal entre cidadãos formais e informais, que se instalou com o fim da escravidão. O que quer dizer? Acabou a escravidão, todo mundo passou a ter igualdade legal, né? Todo mundo passou a ter os mesmos direitos. E aí o racismo veio como uma reação da sociedade. Opa, peraí, nós não somos iguais, não. Mentira, não foi assim. Por que, Eric? Porque com o fim da escravidão, as pessoas não tiveram igualdade legal. Os negros não podiam votar, por exemplo, entende? Então não tinha igualdade legal. Essa está errada também. Letra D está errada. A única que está correta é a letra C. Beleza? Vamos lá, para frente. Em relação ao conceito de cidadania moderna, assinale a alternativa incorreta. Incorreta que você vai procurar. Tá bom? Então tem 3 corretas e uma incorreta. Você vai procurar a incorreta. A cidadania moderna refere-se ao conjunto de direitos e deveres dos cidadãos que pertencem a uma nação, ou seja, o povo de um país. Isso é cidadania? Sim, isso é cidadania. É a cidadania moderna. Letra B. Antes da constituição da cidadania moderna, os direitos e deveres entre os homens eram definidos por privilégios sociais. Tá certo? Sim, quem tinha mais dinheiro tinha mais privilégio, tinha mais direito, né? Quem era pobre, além de pobre lascado, ainda não tinha direito nenhum. Tá certo? Não podia votar, por exemplo, né? Um exemplo que eu falei na questão anterior, os negros não podiam votar, pobre também não podia votar. É o voto censitário, né? Letra C. Os direitos civis impuseram um nivelamento jurídico entre os cidadãos, que passaram a ser considerados iguais perante a lei. Olha, os direitos civis fizeram um nivelamento, né? Todo mundo é nivelado. Será que foi desse jeito? Vamos dar uma olhadinha na letra D. Professor, não sei, fiquei em dúvida, não sei. Vamos ver a letra D, porque essa não tem nada assim que eu pudesse. Letra D. Após a Constituição da Cidadania Moderna, 1988, as distinções de origem e classe social deixaram totalmente de existir. Deixou de existir? Depois da Constituição, não tem mais classe social? Claro que tem, né? Claro que tem. Ainda nós temos distinções de classe social. O que a Constituição de 1988 tenta fazer é que todo mundo tenha a mesma dignidade perante a lei. Todos somos iguais perante a lei, mas as classes sociais continuam a existir. Claro que existem. Aí você fala, então a letra C está certa? Vamos voltar na letra C. E eu estou fazendo essa dinâmica para você perceber que na hora da prova pode acontecer desse jeito, né? Eu já fiz essas questões várias vezes, eu sei o gabarito, mas eu fico, né? Se fosse um aluno, né? Se fosse um concorrente, né? Enfim, vamos lá. Letra C. Os direitos civis impuseram um nivelamento. Então, se tem direito, a gente está nivelado.
Jurídico, entre os, nivelamento jurídico, não é nivelamento social, é nivelamento jurídico, quer dizer, perante a lei todo mundo é igual. Que passaram a ser considerados iguais perante a lei. Sim, sim. Com a Constituição de 1988, todo mundo passou a ser considerado igual perante a lei. Na teoria, pelo menos, é assim. Na prática, né, é coisa para outra aula. Qual é a incorreta? Letra D de dado. Ok? Vamos lá, próxima questão. Assinale a alternativa que melhor expressa a ideia de cidadania. O que é cidadania? Qual que é que melhor expressa? Eric, essa daqui não está errada. Tá, mas tem uma que está melhor? Tá mais certa? Beleza, então é essa. Vamos ver. Letra A. A maneira que o indivíduo encontra para responsabilizar o Estado por sua condição. Isso que é cidadania? É como o indivíduo responsabiliza o Estado? Letra B. A conjunção entre direitos políticos, civis e sociais. Letra C. O direito do cidadão de agir livremente na sociedade. Isso é cidadania? Letra D. Uma perspectiva que toma o indivíduo como responsável apenas pela sua própria vida. Qual que é, gente, que resume melhor o que é cidadania? É a letra B, né? É a conjunção, quer dizer, é a junção, é a união de direitos políticos, civis e sociais. Ok? Beleza? Essa é fácil, hein? Quem dera todas fossem assim. Vamos lá, próxima questão. No Brasil, a preocupação com a cidadania se revela em alguns dos elementos abaixo, com exceção do... então tá, você tem ali 6 alternativas, 6, né? 5 alternativas, e você vai procurar a que é exceção. Olha, a preocupação com a cidadania se revela em alguns elementos. Beleza, então 4 revelam a preocupação com a cidadania e 1 não. Vamos lá. Igualdade de todos perante a lei. Tem a ver com cidadania? Sim. Inclusão dos deficientes na sociedade tem a ver com cidadania? Sim. Estatuto do idoso? Sim. Estatuto da criança e do adolescente? Sim. Os fichas sujas poderem se candidatar às eleições? Está faltando até um acento grave aí, né? Às eleições com acento? Não, né? Isso daí não tem a ver com cidadania. Pelo contrário, fere a nossa Constituição. Depois da lei da ficha limpa, só pode se candidatar quem não tem problema com a justiça. Vamos lá, então. Essa qual a alternativa? Letra E. Próxima questão. O conjunto de valores sociais e culturais praticados por um grupo social, instituição ou uma sociedade pode ser definido como, olha, valores sociais e culturais praticados por um grupo social. Ética, política, cidadania, anomia. Valores sociais, ética. Ok? Valores. A ética, inclusive, estuda a moral. Lembra que eu falei para vocês? A ética é uma ciência filosófica que estuda a moral, que são os comportamentos dos indivíduos. E nós podemos definir a ética a partir dos valores da sociedade. Ok? Beleza. Então, essa também é super fácil, né? Super fácil. Vamos lá. O princípio de condução de um grupo social, instituição ou sociedade baseado numa determinada filosofia de governo ou ideia pode ser definido como? Vamos lá, vamos ler de novo. O princípio de condução de um grupo social, conduzir um grupo, instituição ou sociedade baseado numa determinada filosofia de governo e ou ideia pode ser definido como corrupção, nepotismo, discriminação racial, política, anomia. Conduzir um grupo, nós estamos falando dos políticos profissionais, né? Então nós estamos falando da política institucional. Beleza? Letra D, letra D. Vamos lá então, próxima questão. Olha, minha gatinha está aqui fazendo companhia, tá miando aqui do meu lado. Empregar parentes na administração pública, isso não acontece, né? Aqui no Brasil não acontece. Sem concurso é uma prática dos políticos brasileiros, que recebe o nome de ação afirmativa, terceiro setor, nepotismo, prevaricação, discriminação racial. O que é? Nepotismo, né? Eu, por exemplo, eu sou prefeito e aí eu coloco como secretário de governo quem? Meu irmão. Eu coloco quem? Meu filho.
Não, não posso. Não pode ser parente. Então, voltando aqui, letra C, né? Letra C, nepotismo. Depois, numa sociedade democrática, temos a esfera pública, onde se localiza o Estado e seus poderes. No Brasil, o poder executivo federal é exercido. Lembra que eu falei para vocês? Poder executivo, em nível municipal, prefeito, em nível estadual, governador, em nível federal, presidente da República. Vamos lá? Letra A, Câmara, não. Câmara é poder legislativo. Pelo governador do Distrito Federal, não. Senado Federal, não. STF, não. Presidente da República, sim. Letra E, letra E. Essa é super fácil também, né? Não precisaria nem ler todas as alternativas. Assim, tem pensando muito. Você vê ali, presidente da República, não tem o que pensar, não tem o que interpretar. Os grupos sociais têm por objetivo, essa eu até comentei durante a aula especificamente. Qual que é o objetivo dos grupos sociais? A. Substituir o papel da família. B. Complementar o papel da família. C. Ocupar o espaço da polícia. D. Ofertar empregos públicos. E. Destruir as regras estabelecidas. E aí, os grupos sociais fazem o quê? Eles complementam o papel da família. Os grupos sociais têm por objetivo complementar o papel da família. Então, tem a família, não deixa de existir, mas junto com a família nós temos os grupos, a escola, o Estado, né? O Estado não, a escola, a igreja, os amigos, enfim, eles complementam o papel da família. Ok? Vamos lá. E aí agora tem uma questão que tem um texto antes. Quando a questão tiver um texto, eu sugiro que você leia primeiro a pergunta e depois leia o texto. Por quê? Porque quando você ler o texto, você já lê sabendo o que você está procurando. Né? Mais fácil. Considerando o texto acima e seus conhecimentos sobre as relações entre indivíduo e sociedade, assinale V para as verdadeiras e F para as falsas. Vamos lá. Gênero é um conceito formulado para tentar compreender como se organizam as relações sociais que se desenvolvem entre homens e mulheres. Ao contrário do sexo, que em princípio pode ser pensado como biologicamente constituído. O gênero será sempre uma construção social, isto é, as formas como homens e mulheres comportam-se, pensam as atividades que exercem, o acesso ao conhecimento, ao poder, entre outras, estará relacionada a grupos sociais específicos, de sociedades específicas e em momentos históricos específicos. Tá ok, tá? Dando a definição de gênero que eu falei para vocês no vídeo sobre a diversidade, né? Vamos lá. Vamos ler de novo, né? A pergunta, então, sobre as relações indivíduo-sociedade, V para verdadeiras e F para as falsas, tá? Enquanto a biologia determina o sexo, a estrutura social e a cultura determinam a expressão dos papéis masculinos e femininos? Sim, é verdadeiro. A pessoa expressa papel masculino ou feminino dependendo da cultura, né? A estrutura social, sim. Verdadeiro. Depois, a construção social do gênero faz-se evidente na maneira como os pais tratam os filhos, como os professores tratam os alunos e como os meios de comunicação de massa retratam imagens ideais do corpo. É assim que a gente constrói o papel do gênero, o que é homem e o que é mulher. É assim que a gente aprende? Sim, é assim que a gente aprende. Desde criança os pais vão ensinando, a escola ensina, a mídia ensina também. Então essa é a verdadeira. Depois, as roupas são artefatos culturais fundamentais na formação e expressão das identidades femininas e masculinas. As roupas são artefatos culturais fundamentais na formação da expressão das identidades femininas e masculinas. Tá certo? Tá certo. A roupa, não é porque você usa uma roupa que você é homem ou mulher, ou tem o gênero tal ou gênero tal. Não é por isso. Porém, na sociedade, nós expressamos a nossa identidade a partir das roupas. Né? A identidade do nosso gênero a partir das roupas também. Isso é comum, né? Todas as sociedades fazem, sempre fizeram, né? E não tem nada demais. Né? Então, assim sim, é verdadeiro. Depois,
Quarta afirmativa. A violência contra homossexuais está assentada num conjunto de representações sociais de forte caráter conservador, que considera as relações afetivas entre pessoas do mesmo sexo um comportamento desviante. Sim, a violência contra homossexuais tem a ver com uma visão de mundo de que seria um comportamento desviante. Essa é a verdadeira também. Então, nós temos nessa questão todas elas verdadeiras, nenhuma aí é falsa, tá ok? Vamos lá então, gente. Vamos lá, beleza. Outra questão que tem um texto, né? Vamos ler o que está pedindo. Também verdadeiro e falso, né? Considerando o texto acima e seus conhecimentos sobre a instituição família, assinale V para as verdadeiras e F para as falsas. Vamos lá. O casamento é assim há cerca de 3.000 anos. A monogamia surgiu com a família para garantir a manutenção da herança nas mesmas mãos. A relação fora do casamento era um crime inadmissível, o adultério, mas só para as mulheres, pois o marido não podia correr o risco de ter um filho bastardo. Os homens não tinham esse problema. Sempre se sabe quem é a mãe de uma criança. Já o pai precisou esperar até a ciência desenvolver os testes com base no DNA para ter certeza de que o filho é seu. Malu Oliveira, Homem e Mulher a Caminho do Século XXI. Vamos lá, isso é de 97, né? Nós já estamos no século XXI, 2022, e algumas questões mudaram, outras ainda não. Vamos lá. F para falso, V para verdadeiro, vamos lá. Os laços de parentesco são estabelecidos a partir da consanguinidade ou do casamento. Os laços de parentesco são estabelecidos a partir da consanguinidade ou do casamento. Tá certo? Tá certo, né, gente? Parente nosso é ou porque é de sangue ou porque alguém casou com alguém e a pessoa passa a ser nosso parente. Beleza, essa tá verdadeira, né? Em determinados contextos, o crime de adultério serviu para penalizar e expor as mulheres a severos julgamentos sociais sobre sua idoneidade moral. Tá certo? Sim, tá certo também. Em alguns contextos, o adultério foi usado para punir mulheres, né? Homens geralmente não. Homens geralmente não. Isso historicamente a gente pode até comprovar. Eu vou dar um exemplo para vocês que não é um documento oficial, mas que, né, é um documento tradicional aí que a gente pode ter. Na Bíblia, por exemplo, quando se fala na mulher adúltera, que Jesus fala, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Foi a mulher que foi condenada, o homem, ninguém sabe quem foi. Nós não sabemos se o homem foi condenado ou não, se teve um julgamento para ele ou não, mas o fato é que o que apareceu ali foi a mulher, né? Vamos lá. Terceiro, os moldes de família patriarcais não influenciaram a formação social e cultural das sociedades ocidentais. Os modelos de família patriarcais não influenciaram? Claro que influenciaram completamente. A nossa sociedade é moldada a partir de uma perspectiva patriarcal e heteronormativa, né? Se vocês perceberem, a norma é a heterossexualidade e a família patriarcal. Vamos lá. Então essa é falsa. Verdadeiro, falso, por enquanto. A família é uma instituição social estática e os exames de DNA são recursos modernos que dificilmente são utilizados para definir paternidade. Aí você tem que pegar, são duas afirmações, primeiro uma sobre a família e outra sobre os exames. A família é estática. O que significa que ela é estática? Quer dizer que ela não se move, não muda, é sempre do mesmo jeito. Gente, a família é sempre na mesma formação, mesma constituição? Não, né? A família pode ser um homem, uma mulher, crianças, aí uma criança, 2, 3. Pode ser um homem com crianças, pode ser mulher com crianças, o pai com os filhos, o avô, a avó, os tios, enfim, a família muda, cada tipo de família é uma. Não existe um modelo de família, né? Se existisse um modelo de família apenas, a nossa sociedade toda teria que rever muita coisa, não tem como. É impraticável, é indesejável, não tem sentido, enfim, tá bom.
Então esse já ficaria falso por isso. Os exames de DNA são recursos que dificilmente são utilizados. Olha, utilizados para definir paternidade? Não, geralmente eles são usados para definir paternidade. Né? Não é raro que eles sejam utilizados para isso. Então, aí é falso, né? É falso. Então, a frase toda, as duas afirmações são falsas. Bom, F. V, V, F, F, vamos ver a última. Nas sociedades ocidentais, as uniões monogâmicas são instituições que auxiliam a perpetuação das heranças em uma mesma unidade familiar. Sim, exatamente o que falava no texto. Vamos voltar no texto lá. Para garantir a manutenção da herança nas mesmas mãos. Sim, então essa é verdadeira. Como que fica? V, V, F, F, V. Ok? Essa não é difícil, mas a gente tem que prestar atenção em umas coisinhas. Depois, verdadeiro e falso também. Só que essa não tem texto, né? Vamos lá, pelo nosso conhecimento. Sobre o quê? Considerando o debate sociológico acerca do conceito de cultura. Acerca do conceito de cultura. Então vamos lá, nós estudamos alguns elementos, né, do tema cultura. Vamos lá, vamos tentar fazer. Quando os sociólogos falam de cultura, eles se remetem a um conjunto de crenças, regras, manifestações artísticas, técnicas, tradições, ensinamentos e costumes produzidos e transmitidos no interior de uma sociedade. Tá certo? Sim, é exatamente isso que é cultura, né? Verdadeiro. B. Nas sociedades ocidentais, uma instituição social como a escola não tem grande peso no processo de transmissão cultural. A escola não tem grande peso, não tem grande importância na transmissão cultural? Claro que tem. A escola é uma continuação da família que tem como objetivo a socialização. Lembra, a socialização, o indivíduo passar a fazer parte da sociedade, saber se portar, saber como funciona a sociedade e como ele pode fazer parte dela. Então essa é falsa. A primeira é verdadeira, a segunda é falsa. C. Não há sociedade sem cultura. Até aí está certo. As características culturais são possíveis de serem definidas pelo estilo ou modo de vida próprio de cada sociedade. Tá certo. Cultura é isso, a gente entende desse jeito. D. Os sociólogos são capazes de identificar a diversidade que caracteriza a humanidade por meio da observação dos padrões culturais. Sim, os sociólogos são capazes de fazer isso, identificar a diversidade na humanidade a partir dos padrões culturais. Lembra que a gente viu o que é padrão cultural, né? Ok, então essa é a verdadeira. Letra E. A cultura de uma determinada sociedade constitui uma unidade estática. Falar em cultura como algo estático, já tem coisa aí, né? Um núcleo organizado de padrões de comportamento que não sofre influências culturais de outras sociedades. Não, erradíssimo. A sociedade está sempre sendo influenciada por outras culturas, por outras sociedades. E assim, né, ainda mais hoje, com a globalização, internet, o que se faz do outro lado do mundo, a gente vê aqui na mesma hora. Não, essa está completamente errada. Então nós vamos colocar V para a primeira, né? Falsa para a segunda, a terceira verdadeira, a quarta verdadeira e a quinta falsa. VF, VVF, ok? Beleza, vamos lá então, mais um texto para nós lermos. Vamos ler a pergunta, né? V e F. Vocês estão vendo, gente? Tem muito conhecimento, tem muita informação que a gente vai tendo nas perguntas, que não tem como ver isso no texto, né? Lá na parte teórica. Considerando o texto acima e seus conhecimentos sobre o conceito de cultura, V e F, mesma coisa. Então, sobre cultura. Vamos lá, vamos ler o texto. Já foi o tempo em que se admitia existirem sistemas culturais lógicos e sistemas culturais pré-lógicos. O que significa isso, né? Um sistema cultural lógico é aquele que utiliza a razão, a filosofia, que tem, enfim. E os pré-lógicos seriam culturas atrasadas, povos, enfim. Tinha essa concepção um tempo atrás. Hoje não se pensa mais assim. Levi-Bru, em seu livro A Mentalidade Primitiva, admitia mesmo que a humanidade podia ser dividida entre aqueles que possuíam um pensamento lógico
e os que estavam numa fase pré-lógica. Tal afirmação não encontrou por parte dos pesquisadores de campo qualquer confirmação empírica. O que significa empírica? Significa uma confirmação assim na realidade, uma confirmação que se possa perceber, notar, observar, enfim, algo nesse sentido, né? Todo sistema cultural tem sua própria lógica e não passa de um ato primário de etnocentrismo, tentar transferir a lógica de um sistema para outro. Claro, quando você fala em pré-lógico, quer dizer que você está considerando como referência a cultura que você faz parte, quer dizer, quem elaborou essa cultura, né? A nossa cultura é uma cultura lógica e existem outras que são atrasadas. Eles não pensavam assim, são diferentes, tem outra perspectiva, outra dinâmica. Não, eram atrasadas, né? Enfim, felizmente hoje nós não pensamos assim. Infelizmente, a tendência mais comum é de considerar lógico apenas o próprio sistema e atribuir aos demais um alto grau de irracionalismo. Roque de Barros Laraia, cultura, um conceito antropológico. Beleza. Lembrando que etnocentrismo, que está aparecendo aí, é a tendência de se considerar a própria cultura, a própria etnia, né, o jeito de ser, de se colocar no mundo como o melhor, como principal, como único, correto, enfim. E que nós devemos combater, porque não tem nenhuma cultura melhor que a outra, todas as culturas são diferentes. V e F. Vamos lá. O primeiro eu esqueci de colocar aí os parênteses, mas vocês sabem que tem. Estudos científicos recentes comprovam que grupos sociais primitivos desenvolveram processos cognitivos inferiores aos processos lógicos empregados em sociedades complexas. Não, né, gente? Não existem processos cognitivos inferiores, tem diferentes. Essa é falsa. Etnocentrismo é a tendência de julgar outras culturas exclusivamente com base nos padrões de uma cultura de referência. Sim, e a cultura de referência geralmente é a cultura de quem está sendo, de quem está julgando, né? De quem está considerando aí a outra cultura. Sim, é isso. Então, falso, verdadeiro. Terceira aí. Os sistemas culturais primitivos podem evoluir socialmente quando começam a operar por princípios lógicos e racionais de organização social. Olha, vamos ler de novo. Os sistemas culturais primitivos podem evoluir socialmente quando começam a operar por princípios lógicos e racionais. Não, gente, não tem sistema cultural primitivo. Todos os sistemas culturais são diferentes e cada um diante das suas perspectivas, mas nenhum é primitivo. E evoluir socialmente, o que é evoluir socialmente? Evoluir significa tem um sentido, né, que vai melhorando, né? Não existe isso. Então esse é falso. Falso, verdadeiro, falso. As culturas organizam-se a partir de princípios que não devem ser considerados inferiores ou superiores na complexidade de sua organização, mas diferentes nas maneiras de serem estruturados. Sim, não existe inferior, existe diferente. Falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Ok? Essa não é difícil, né? Beleza. Depois, qual dos elementos abaixo não representa uma característica dos grupos sociais? Essa tem que pensar bastante, é simples, mas tem que pensar. O que não faz parte de um grupo? Pluralidade de indivíduos? Se não tiver pluralidade, tem singularidade, quer dizer, um só não faz grupo. Não. Organização? Se não tiver organização, não é grupo. Interação social? Se não tiver interação social, também não é grupo. Objetividade, exterioridade? Também se não tiver objetividade, exterioridade, quer dizer, objetivo, né? Não tem um objetivo, não tem algo que leva para fora do grupo, não é grupo. Se tiver conflito, não é grupo. Se não tiver, aí a gente, né, e tiver os outros, a gente pode chamar de grupo. Então, se tiver conflito, gente, não é grupo, né? O grupo tem coesão. O conflito significa uma falta de coesão. Então, a letra E não representa uma característica dos grupos. Professor, mas se um grupo tiver conflito, ele deixa de ser grupo? Não, todo grupo entra em conflito. É natural que isso aconteça, é normal que isso aconteça. A questão é, se não tiver conflito, não deixa de ser grupo. Entende? Até melhor que não tenha. Então, não é uma característica dos grupos, o conflito. Tá? Ele pode acontecer, mas não é característica. Vamos lá. Então, aqui a letra E que a gente vai marcar. Ok?
Depois, por socialização, entendemos o processo, eu comentei agora há pouco, resolvendo questão. O processo por meio do qual o indivíduo aprende a ser um membro da sociedade. Foi isso que eu disse, né? Letra B, um processo de divisão da riqueza social produzido pelos homens. Um processo de construção de laços de afetividade. Tá, faz parte da sociabilidade a afetividade, mas não é isso que marca, né, o processo de socialização. De constituição de grupos sociais, de transformação da comunidade em sociedade? Não. Socialização é o processo em que o indivíduo aprende a ser um membro da sociedade. É isso, ok? Uma pessoa que não passou pelo processo de socialização não consegue viver em sociedade. Nós temos exemplos com as chamadas as meninas lobo, né? Amala e Kamala, acho que é Amala e Kamala, que foram encontradas vivendo com lobos. E não haviam sido socializadas, não sabiam falar, né? Não usavam a língua, né? O sistema de linguagem delas era diferente. E pesquisadores tentaram socializar, né? E sociabilizar, né? Sociabilizar Amala e Kamala durante alguns anos, mas não foi possível. Elas até começaram a se comunicar de alguma forma, mas foi muito precário e inclusive elas acabaram morrendo assim, adolescentes, né? Nem chegaram à idade adulta. Ok, então socialização é isso. Depois a próxima. Nas diferenças no acesso à educação e na distribuição desigual de rendas estão as marcas da discriminação social. Acesso à educação e distribuição de renda de forma desigual. A que segmentos da população essa afirmação se refere? Imigrantes, migrantes nordestinos, brancos durante o Império, jovens, afrodescendentes. Na história, né, naquilo que a gente viu, quem que passou por isso? Não tinha acesso à educação e a renda era distribuída desigualmente. Nós vimos que eram os afrodescendentes, né? Os que eram escravizados quando foram libertos e depois os seus descendentes também não tiveram acesso à educação como os outros tiveram, tá? Então, letra E, afrodescendentes. Próximo, cidadania é um conceito. A, que pressupõe apenas um conjunto de direitos. Cidadania é apenas direito? B, baseado na posição social do indivíduo? C, que pressupõe dependência dos indivíduos em relação ao Estado? D, que se refere apenas aos direitos políticos dos indivíduos? E, em permanente construção que pressupõe um conjunto de direitos e deveres? Até a que está mais completa, né? Letra E. As outras estão ou incompletas ou, né, incorretas mesmo. Letra E está corretíssima e está mais completa. Letra E. Depois, alguns provérbios de uso costumeiro no Brasil representam a sociedade brasileira como uma formação social hierárquica e autoritária. O Brasil parece um país tão bonzinho, tão legal, né? Os visitantes, né, quando vêm para cá, acreditam que o Brasil seja, nossa, uma maravilha. Tá, para turistas sim, mas quem mora aqui sabe que não é bem assim. O brasileiro teve uma formação hierárquica e autoritária, né? Onde se deve evitar o conflito. Assinale uma exceção. A. Cada macaco no seu galho. Evita o conflito? Sim. O bom cabrito não berra. Também, né, para evitar conflito. Tipo, formação social e autoritária quer dizer que os nossos superiores, né, os mandatários eram autoritários. Então a gente não podia ir contra, a gente não podia fazer conflito. Cada macaco no seu galho, não se intromete não. O bom cabrito não berra, quer dizer, não reclama. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Sim, né, se você tá para obedecer, você não reclama. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Esse não tem muito a ver com a questão de autoridade, de criar conflito ou não, né? Então, esse é mais uma questão estética, né? Tá mais para estética. Então, estética e a ética, né? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Eu falo assim, estética no sentido da beleza do indivíduo, mas também a ética como beleza
das ações, né? Beleza, então letra D de dado. Próximo. Os papéis sociais dos jovens na família e na escola são diferentes. Sim, na família o jovem é uma coisa, na escola o papel social dele muda, né? Essa afirmativa é falsa porque esses papéis sociais são semelhantes, padronizando seus comportamentos. Na escola e na família o jovem é a mesma coisa, isso está querendo dizer? Não. É verdadeiro porque os papéis sociais desempenhados na escola são mais importantes? Não, não necessariamente. É falsa porque os papéis sociais desempenham na escola e na família são associados a direitos e obrigações iguais? Não, são diferentes mesmo, né? Então a gente vai procurar a resposta que diz que é verdadeira. Verdadeiro porque os papéis sociais que desempenham em cada um dos grupos correspondem a funções e a modelos de comportamento diferentes. Sim, foi o que a gente viu quando falamos de papéis sociais, grupos, né? Essa daí. Falsa porque o que define os papéis sociais na escola são os valores que o grupo familiar nos fornece. Não é verdadeira porque em cada lugar a gente tem um papel social diferente. Lembra que eu falei? Em cada lugar a gente tem um status diferente e aí cada status traz consigo um papel social que lhe corresponde. Muito bem, vamos lá para frente. Patrimônio cultural. A. O bem que Maria possui de estimação. Isso é patrimônio cultural? B. Tudo que pode ser renovável. C. Inventário de bens de herança. D. Podem ser as formas de expressão. Patrimônio cultural. Letra D. Podem ser as formas de expressão. Patrimônio cultural de uma cidade é como a cidade se expressa, se manifesta. Pode ser uma dança, pode ser um teatro, música, qualquer coisa assim, né? Eu estou morando em Rio das Ostras agora. Um patrimônio cultural da cidade é o Festival de Jazz e Blues. É uma forma de expressão, né? Uma expressão musical. Assinale a alternativa incorreta em relação ao conceito de estratificação social. Incorreta. Vamos ver, né? Vamos lembrar. Incorreta. Estratificação econômica, baseada na posse de bens materiais, fazendo com que haja pessoas ricas, pobres e em situação intermediária. Tá? Estratificação espacial, baseada na impossibilidade do indivíduo ir e vir dentro do espaço geográfico onde a sociedade está estabelecida. Estratificação política, baseada na situação de mando na sociedade, grupos que têm e grupos que não têm poder. E por último, estratificação profissional, baseada nos diferentes graus de importância atribuída a cada profissional pela sociedade. Qual que não tem lá, inclusive nós vimos no texto? Estratificação econômica tem, política tem, profissional tem, mas estratificação espacial, as pessoas são divididas na sociedade pelo que podem ou não podem ir, onde pode ou não pode ir? Não, né, gente? Inclusive porque a lei garante que todos têm direito de ir e vir. Então, estratificação espacial não existe, né? É um conceito incorreto aí, tá? Depois, conforme o contexto histórico... tem um texto e nós vamos ler a primeira pergunta, né? Assinale a alternativa correta em relação ao conceito de participação política descrito no texto. Essa talvez nem precisasse ler o texto, mas já que está pedindo do texto, né? Vamos ler. Claro, a gente pode pensar assim, gente, nunca deixem de ler um texto. Nunca deixem de... E outra, não é só o texto, é a referência do texto também. Pode ser que a resposta que você procura, você perceba até nas referências do texto, tá bom? Uma dica. Vamos lá, vamos ler. Conforme o contexto histórico, social e político, a expressão participação política se presta a inúmeras interpretações. Se considerarmos apenas as sociedades ocidentais que consolidaram regimes democráticos, por si só, o conceito pode ser extremamente abrangente. A participação política designa uma grande variedade de atividades, como votar, se candidatar a algum cargo eletivo, apoiar um candidato, agremiação política, contribuir financeiramente para um partido político, participar de reuniões, manifestações ou comícios públicos, proceder à discussão de assuntos políticos, etc. Beleza. Então, participação política. Alternativa correta. A. Ele diz que a participação política é restrita às sociedades ocidentais?
Nas sociedades ocidentais, a participação política é extremamente restrita. A interpretação da participação política depende dos seus contextos histórico, social e político. Só há democracia nas sociedades ocidentais? Qual que é a alternativa correta? Vamos lá, ó. Se considerarmos as sociedades ocidentais, o conceito pode ser abrangente. A participação política designa uma grande variedade de atividades. Mas olha como começa, conforme o contexto histórico, social e político. Tá literal. Letra C. A interpretação da participação política depende do contexto histórico, social e político. Tá lá literal, tá bom? Então essa é a letra C. Depois, a ideia de cidadania... esse texto é pequenininho, né? Pode ler o texto já direto. A ideia de cidadania ativa é ser alguém que cobra, propõe, pressiona o tempo todo. O cidadão precisa ter consciência do seu poder. Tá ok. Também é chamado de democracia participativa. Tá bom? Com base nessa afirmação de Herbert de Souza, Betinho, marque a alternativa cuja situação corresponde à cidadania ativa. A. Um motorista testemunha um policial desonesto cobrando dinheiro ilegalmente e o denuncia. B. Um policial inconformado com a morte de outro policial decide quem é culpado e o mata. C. Um trabalhador, para elevar sua renda mensal, aceita trabalhar 12 horas por dia, 7 dias por semana. D. Uma criança com fome pede esmola às pessoas na rua. O que representa a cidadania ativa? Claro que letra A, né? O motorista vê um policial fazendo algo que não é legal e ele denuncia o policial. Tá? Beleza. Próxima questão. No Brasil, a luta contra a miséria e a fome é um compromisso para a garantia da cidadania da população. Essa relação entre condição de vida e cidadania se dá por quê? Então vamos lá. A luta contra a miséria e a fome é um compromisso, né, para garantir a cidadania. Por quê? Se a pessoa não tem acesso ao básico, ela não tem condição de participar politicamente da sociedade. A relação entre a condição de vida e cidadania se dá por quê? A. Pobreza é um fato natural para os indivíduos? Será que pobreza é uma coisa natural? Desculpa, vamos ler tudo, né? A pobreza é um fato natural para os indivíduos que não se adequam ao mercado de trabalho? Natural é estranho, né? Você pode falar que é comum, mas natural quer dizer que vem da natureza. B. A miséria e a fome não são responsabilidades dos governos e não se relacionam com a cidadania. Tá errado, né? C. A cidadania é utilizada como ferramenta de estratificação social e produção de desigualdades. A cidadania é utilizada como ferramenta de estratificação social e produção de desigualdades. D. A miséria e a fome impedem que os cidadãos tenham garantidos o direito a uma vida digna e afetam sua participação na sociedade. Então, a relação entre condição de vida e cidadania se expressa melhor em qual? Você pode falar, mas aqui parece que está certo, parece que está errado. Mas olha a letra D. A miséria e a fome impedem que os cidadãos tenham garantidos o direito a uma vida digna e afeta a participação na sociedade. Claro, se a pessoa está passando fome, quer dizer que o que está na Constituição, que todo mundo tem direito a uma vida digna, não está sendo cumprido. Aquela pessoa está sendo negado o direito. Então, a alternativa correta é a letra D. Mais uma. No Brasil, o reconhecimento dos direitos humanos ainda é muito restrito. Marque a única situação em que podemos considerar que existe o reconhecimento de direitos humanos. Vamos lá. Mulheres que sofrem violência podem ser atendidas na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher. Isso diz respeito aos direitos humanos? Sim, não sei, professor. Tá, se você acha que pode ser, faz um sinalzinho ali, né? Faz um sinalzinho. B. Homens que batem em suas esposas, companheiras, ainda são pouco denunciados. Tem a ver com direitos humanos? Aí parece que não, né? C. Crianças e jovens que vivem nas ruas costumam ser maltratados. Tem a ver com direitos humanos? Parece que não. D. Em uma ação policial é comum que dentre os revistados os negros sejam considerados prioridade. Tem a ver com os direitos humanos? Não, né? Quer dizer, a B, a C e a D tem a ver com a falta, né, dos direitos humanos, o não reconhecimento dos direitos humanos. Não tem a ver com o reconhecimento, né?
Somente a letra A é que expressa essa questão. Vamos lá. Então, letra A. Próxima questão. A imagem está acima, né, na apostila de vocês, eu coloquei do lado. Simboliza uma declaração em relação à homossexualidade entre homens. Tem lá dois símbolos do masculino unidos e um coraçãozinho do lado. Relacionando essa imagem com a realidade brasileira, podemos afirmar que A. Está de acordo com a realidade brasileira, onde a homossexualidade é aprovada socialmente, não recebendo nenhum tipo de sanção reprovativa. Será que a homossexualidade não recebe nenhum tipo de reprovação? Recebe, né, gente? A gente sabe que sim. Então, essa está errada. B. Está de acordo com a realidade brasileira, pois o coração representa o sangue derramado pela pena de morte existente para homossexuais. Tem pena de morte para homossexuais? Não. Então está errado. C. Não está de acordo com a realidade brasileira, onde a homossexualidade, em parte, ainda é reprovada socialmente, recebendo diferentes tipos de sanção. Eu deixaria uma bolinha ali do lado, parece que essa está certa. Letra D. Não está de acordo com a realidade brasileira, pois em nosso país esse comportamento, por ter sido alvo de tantas sanções reprovativas, não existe mais. Não existe mais homossexualidade no Brasil? Claro que existe, né, gente? Claro que existe. Então, qual que é a alternativa correta? Letra C. Ok? Depois, próxima. Em uma sociedade capitalista, dividida em classes sociais, a mobilidade vertical, lembra, né? Mudar de classe social, ascendente, não se dá de maneira igual para todos os indivíduos. Nem todo mundo pode ascender socialmente da mesma forma, isso está dizendo. A ascensão social depende muito da origem de classe de cada indivíduo. Essa afirmação A está incorreta, errada, porque qualquer indivíduo pode ascender socialmente, bastando para isso descobrir e aceitar os caminhos que, mesmo ilegais, sejam prática comum no seu meio profissional. Tipo, você pode subir, sendo de maneira legal ou ilegal. Se você não sobe é porque você não quer. Não, né, gente? Pelo amor de Deus. Não, ilegalmente a gente não deve, pelo menos, não deve tentar ascender socialmente. B. Está correta, porque os indivíduos da classe trabalhadora, proletário, assalariados, não possuem os meios de produção, terras, indústrias. Vivendo de seus salários, terão dificuldades em ascender socialmente. É certo que a gente vai ter dificuldade em ascender socialmente? Eu até concordo. Mas aí ela está correta? Em uma sociedade, a mobilidade não se dá de maneira igual. Aí você tem que ver isso. Tem duas afirmações, está correta ou está incorreta, e por quê? Ok? Porque pode ser que não corresponda aí, né? Está correta por causa disso? Porque como as pessoas vivem de salário, não tem como elas ascenderem. Tipo, uma pessoa que ganha o salário mínimo, ela tem condição de empreender, abrir uma empresa, investir milhões na empresa para poder... Não, né? Agora, uma pessoa que já tem lá uma classe média alta, ela pode investir e se tornar uma pessoa de classe alta mais facilmente. Essa parece que... eu deixaria uma bolinha ali. C. Está correta, quer dizer, nem todo mundo consegue do mesmo jeito, porque os indivíduos da classe trabalhadora, proletária, assalariados, não podem ascender socialmente se não houver uma autorização expressa do Estado. Não tem nada a ver, né? O Estado não precisa me permitir. Não, está errado. Está incorreta, porque todo e qualquer indivíduo necessariamente consegue ascender socialmente, pois sua origem de classe em nada interfere. Não, a gente sabe que não é assim não, né? A que está correta é a letra B. A gente sabe que é muito difícil o pobre ascender socialmente. É mais fácil classe média alta ascender do que o pobre. Quer dizer, quem tem pode ter mais. Quem não tem, como diz a Bíblia, até o que tem vai ser tirado. Observe a imagem e a citação.
O mundo deles é quadrado. Eles moram em casas que parecem caixas. Trabalham dentro de outras caixas. E para irem de uma caixa a outra, entram em caixas que andam. Eles veem tudo separado, porque são o povo das caixas. Frase de um pai Caingang sobre os civilizados, recolhida por Lúcia Fernanda Caingang. Assinale a alternativa que melhor corresponde à intenção da citação e ou da imagem. Qual que é a intenção? A. Os pajés possuem o costume de enquadrar o mundo, é por isso que ele comparou com caixa. B. A citação faz referência exclusiva ao modo de vida dos Caingang. C. Os índios Caingang não sabem observar os modos de vida diferentes dos deles. D. Os civilizados não possuem costumes estranhos, como o de ver e viver num mundo em caixas. E. A citação e a imagem ironizam o modo de vida dos civilizados. Qual que é a alternativa correta? A letra E, né? Ele está ironizando, ele está como se fosse assim, quase como tirar sarro, né? Fazer uma gozação com o modo de vida. Coisa chata, vive numa caixa, trabalha numa caixa, entra em outra caixa. A intenção é essa, né? A intenção é essa. Vamos lá. Próxima, se tivesse na sala de aula, falar, alguém tem dúvida? Mas é um costume nosso. Próximo, então. Teresa Caldeira escreveu que a cidadania brasileira é disjuntiva, porque, embora o Brasil seja uma democracia política e ainda que os direitos sociais sejam razoavelmente legitimados, aspectos civis da democracia são continuamente violados. Com base nessa ideia, pode-se afirmar que, quer dizer, o que ela quer dizer, né? A cidadania brasileira é disjuntiva. A gente tem o direito, mas o direito é negado. A gente tem a lei, mas a lei não é aplicada, né? E tudo continua do mesmo jeito. Com base nessa ideia, pode-se afirmar que a democracia brasileira não avançou em relação à ditadura civil-militar. B. Há poucos registros de violação de direitos civis durante a ditadura civil-militar brasileira. C. Paradoxos marcam a constituição da democracia no Brasil. D. No Brasil, direitos sociais devem ser superiores aos direitos civis. E, na história brasileira, a democracia política vem acompanhada do respeito aos direitos civis. De acordo com o texto, né, com base nessa ideia, o que a gente pode dizer? Letra C, né? Paradoxos marcam a constituição da democracia no Brasil. Quer dizer, no Brasil deveria ser de um jeito, é de outro. Quer dizer, não é algo coeso, né? É isso que ela disse no texto e é isso que a letra C diz também. Então nós vamos assinalar a letra C, ok? Depois tem um texto maiorzinho, vamos ler a pergunta. A partir do texto, assinale a alternativa correta. Nas sociedades democráticas do chamado mundo desenvolvido, a ideia, a prática, a defesa e a promoção dos direitos humanos, de uma certa maneira, já estão incorporados à vida política. Já se incorporaram no elenco de valores de um povo, de uma nação. Mas, pelo contrário, é justamente nos países que mais violam os direitos humanos, nas sociedades que são mais marcadas pela discriminação, pelo preconceito e pelas mais variadas formas de racismo e intolerância, que a ideia de direitos humanos permanece ambígua e deturpada. O que está dizendo? Na sociedade democrática, todo mundo fala em direitos humanos, né? Já está incorporado à vida política. Mas em alguns países, e geralmente onde os direitos humanos são mais violados, é onde tem uma deturpação dos direitos humanos, onde as pessoas não entendem o que são direitos humanos, não entendem por que existe essa noção, por que se aplica e acreditam que os direitos humanos sejam coisas que eles não são. Podemos falar que o Brasil é assim? Sim, podemos. A partir do texto, assinale a alternativa correta. A noção de direitos humanos ainda não está definida com clareza nas sociedades democráticas do primeiro mundo. Não. B. A promoção dos direitos humanos não é uma preocupação da vida política das chamadas sociedades emergentes? Sim, é sim. C. A discriminação e preconceito são sinais de que a noção de direitos humanos não foi socialmente incorporada?
Então, vamos deixar uma bolinha nessa daí. Parece que tá, né? Parece que tá. Vamos lá. D. A implantação de leis que promovem os direitos humanos é suficiente para evitar o preconceito e a discriminação? Ah, tá. Só porque tem uma lei, então o preconceito não acontece mais. Não, né? A gente sabe que, ainda que tenha leis, preconceito acontece. O Brasil é um exemplo claro disso. E. A prática dos direitos humanos nas sociedades democráticas desenvolvidas independe de valores éticos. Não. A prática dos direitos humanos depende de valores éticos. Dependendo dos valores que as pessoas têm, a prática dos direitos humanos é mais ou menos visível, né? Qual é a alternativa correta? Letra C. Quando há discriminação e preconceito, nós entendemos que a noção de direitos humanos ainda não foi incorporada. As pessoas ainda não vivem baseando-se nos direitos humanos, chamados direitos humanos. Bom, gente, as questões que eu passei para vocês são essas. Espero que todo mundo tenha compreendido, que tenha, né, conseguido aí se encontrar. Deixa eu só aumentar aqui minha telinha. Conseguido se encontrar. Como eu disse para vocês, se tiverem qualquer dúvida, podem entrar em contato. Eu estou aqui para ajudar vocês, tá? Contem sempre comigo. Eu vou deixar na descrição aí o meu contato, tá? Eu já passei para vocês, mas eu vou deixar meu contato. E aí, precisando, é só tomar, né? Só contar com a gente, que a gente está aí para ajudar vocês, tá bom? Foi um grande prazer estar com todo mundo. Espero que a gente possa se ver mais uma vez e que o concurso de vocês aí tenha um resultado positivo, do jeito que vocês querem, e que saia tudo certinho, beleza? Tá bom, então um abração para todo mundo, tchau, até a próxima.